Meus irmãos, epístolas gerais ou epístolas universais ou epístola católica, porque católico quer dizer universal, né? Vem do grego katolike, que inclusive aparece no Hebreus. A única aparição desse termo no grego é em Hebreus, que fala da universal Assembleia de Deus, né? Katolike. Essa palavra foi usada até o século IV como universal, simplesmente. Universal, e não como uma denominação. A partir do século IV, cria-se, né, a universalidade do cristianismo. Por isso, católica, né? Por isso que vai surgir o nome católica, que o cristianismo se torna a principal religião, a religião universal. Aí por isso que deriva esse nome. Aí a partir do século IV, católico está ligado mais ao cristianismo, né? A igreja cristã, majoritariamente, que se torna um império, né? E hoje é uma denominação, vamos dizer assim, né? Do cristianismo, é uma ramificação do cristianismo, é uma religião cristã, melhor dizendo, né? Tá certo? E então você vai encontrar livros, alguns livros você vai encontrar epístolas católicas, né? Principalmente na Bíblia Católica, epístolas universais ou epístolas gerais. Gerais por quê? Porque não tem um grupo específico. Embora fale ali da dispersão, Tiago vai falar da dispersão, aos cristãos da dispersão, aos hebreus, Pedro vai escrever, alguns dizem que ele estava em Roma, mas ele fala Babilônia, aí alguns dizem que ele usou tipologia para dizer que estava em Roma, mas usa aí a simbologia da Babilônia por causa da grande idolatria, né? Que era o império. Mas não tem um grupo específico, como as igrejas locais que foi mandado Éfeso, né? A Colosso, Corinto. Então é uma carta mais abrangente que circulou. Todas as igrejas, né? Circularam por todas as igrejas, tá certo? E nós vamos pegar mais o livro, mais a Bíblia, porque eu quero passar alguns textos para vocês que eu acho de suma importância. Somente porque neste primeiro livro que nós vamos estudar, que é Hebreus, o comentarista aqui, ele gasta 4 páginas para falar da autoria, defender a autoria dentro do ponto de vista dele. Então ele acabou se tornando prolixo, né? Naquilo que ele vai falar, sendo que ele poderia ser mais sucinto e abordar mais os temas centrais do livro de Hebreus. E a defesa dele é que a carta aos Hebreus é paulina. Se você pegar teólogos alemães, os teólogos alemães, eles vão dizer que é inútil nós tentarmos definir quem escreveu. Foi cogitado, né? Apolo, Barnabé, Pedro, Paulo, né? Até Priscila, a esposa de Áquila, né? Foi cogitada para ser um dos escritores. Porém, irmãos, eu atualmente, no meio acadêmico, no meio teológico, você afirmar quem é quase que um risco, né? Mas hoje nós temos teólogos com uma visão um pouco mais avançada, então eles estão se arriscando. Por quê? Porque tudo indica que essa carta de fato é de Paulo, porque não tinha um homem com uma capacidade tipológica. Eu vejo mais, não por causa de alguns textos ali dá para entender que é Paulo mesmo, mas é mais pelo conteúdo tipológico. E tipologia só se aprendia lá no nível avançado do judaísmo, um nível muito avançado, e Paulo foi até esse nível. Paulo era um doutor da lei, então tipologia era para mestres da lei, os mestres da lei que conseguiam entender tipologia. Por isso que Jesus fala em forma de tipologia com Nicodemos. Nicodemos era mestre e Jesus vai usar, necessário é nascer de novo. Aí ele se perde, né? Ele nascer de novo, que negócio é esse? Jesus usou uma tipologia para falar que precisa de uma mudança para você entender o reino de Deus. Você não pode viver da mesma forma. Então, a tipologia no período do judaísmo ali era uma das linhas teológicas avançadíssimas,
que poucos tinham acesso. Por quê? Porque você ia entender todos os parâmetros lá dos intérpretes da lei, o Talmud, o Midrash, todos os escritos rabínicos, eles iriam compreender a partir de tipologias. Então, é por isso que eu acredito que seja Paulo. Até as primeiras Bíblias do Almeida, traduzida, né? Do Almeida não, porque é inglês, né? Uma das Bíblias traduzidas para o inglês colocam a carta de Paulo aos Hebreus. Mas, se você afirmar para alguns, eles vão dizer que não tem como dizer que é. Então fica nessa, né? Uns dizem que é, outros dizem que não é. O comentarista é favorável à visão paulina. Se você pegar a Bíblia de Estudo Dake, por exemplo, não sei se alguém tem, se você pegar Dake também é dentro dessa visão. Vai ter vários teólogos, tá certo? Mas o conteúdo ele é muito melhor do que simplesmente descobrir o autor. Mas essa questão de autoria foi importante no segundo, terceiro, até o quarto século, porque uma das definições de quais livros entrar no cânon sagrado era justamente o quê? Ou ser um apóstolo, ou ser alguém muito próximo de um apóstolo. Por exemplo, a maioria é escrita pelos apóstolos ali, né? Mateus, João, Pedro, Paulo, Tiago, Judas. Então, pessoas que estiveram no meio apostólico. Aí temos Marcos, que não era apóstolo, mas estava muito ligado a Pedro. Foi o primeiro a escrever biografia acerca da vida de Cristo. Foi Marcos, foi o primeiro a escrever um evangelho. E temos Lucas também, que não era um apóstolo, mas estava muito ligado a Paulo, aprendeu com Paulo. Então, esses livros aí, que têm autoria apostólica ou alguém muito próximo, entraram cedo, né, para o cânon, eram bem recebidos. Hebreus, como não tinha definição do autor, embora os destinatários conheciam o autor, mas os pais da igreja não conheciam. Então demorou para aceitarem este livro dentro do cânon. Pode falar. Paulo tem muito de Gamaliel. E se Gamaliel escreveu esse processo? Gamaliel nós não temos uma notícia que ele era cristão. Se converteu, exatamente. Nós temos notícia que ele era alguém equilibrado, né? Ele era alguém realmente com um equilíbrio muito grande, porque ele que mediou lá no capítulo 5, né? Dizendo, se esse movimento é de Deus, vai permanecer, se não vai acabar. Porque eles já estavam acostumados com movimentos surgindo, né? Seitas, porque seita no primeiro século não tinha conotação pejorativa. Seita só queria dizer uma divisão, um grupo. O judaísmo dentro dos judeus existia 4 seitas, né? 3 principalmente religiosas, e a outra mais política do que religiosa, né? Fariseus, saduceus, os herodianos e os zelotes, né? Os zelotes eram mais políticos, né? Lutavam contra Roma. Os herodianos acreditavam que o Messias vinha da família de Herodes. Olha que perversão. Herodes era um Idumeu era descendente de Edom. Edom é Esaú. Então e a promessa não vem por Esaú, vem por Jacó, não é? Aí Judá e chega a Cristo, né? Então, totalmente fora, né, dos parâmetros. Saduceu era quase que um grupo mais político do que religioso, porque eles não criam em céu, nem inferno, não criam em diabo, né, anjos, nem demônios, não criam num juízo final, não criam numa ressurreição. Acreditavam nada, não criam em nada do mundo espiritual, só que aceitavam a lei escrita de Moisés, eles aceitavam. Já os fariseus criam em tudo que nós cremos. Céu, inferno, anjos, demônios, juízo final, ressurreição, acreditavam em tudo, certo? Por isso que nossa justiça tem que exceder dos fariseus, né? A Bíblia fala, né? Senão nós se tornamos um fariseu da graça. Fariseu da graça. Vamos entendermos o conteúdo para você ver que é um conteúdo, basicamente é o quê? Cristo é superior do que tudo que aconteceu até o presente momento. De todas as revelações de Deus para a humanidade, Cristo é superior. Cristo é superior a anjos, Cristo é superior à lei, Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior ao sumo sacerdote, Cristo, ele é superior aos sacrifícios da antiga aliança.
Então, Cristo é superior em todos os aspectos de toda a crença do judaísmo. Então, os judeus têm que se converter a Cristo, porque atualmente Deus não olha para nações. Claro que Deus vai ter uma maneira de julgar, uma maneira de lidar com Israel. Deus sabe como lidar. Israel tem promessa, mas no período da graça tem que passar por Cristo. Se não passar por Cristo, faz Deus de mentiroso, João diz, né? E eram judeus que deixaram o judaísmo e seguiram a Cristo. Amém? Vamos entender? Então, irmãos, teria muita coisa a falar só no primeiro versículo. Olha lá, em outro tempo, 1:1, havendo Deus falado aos nossos pais. Que pais são esses? Aqui entra o período antediluviano e período pós-diluviano. Os pais aqui é aqueles que a Bíblia fala, né? E fulano gerou, e gerou, e gerou. Deus se revelava aos pais. Aí os filhos aprendiam com os pais. E quem mais servia aos pais, mais era abençoado. E você vai ver a idade entre 68 e 187 anos, os filhos servindo aos pais e depois casando. Nós só temos uma idade exorbitante, que é de Noé, que serviu 500 anos o seu pai, para depois casar. Imagina, será que era atraente esse homem? Com 500 anos o cara ainda casa, cara. Nós, se não casar com 20, estamos lascados, né? Já tem que orar para Jesus diminuir a visão da Rebeca. Irmãos, 500 anos. Olha o quanto aprendizado que ele não teve. E sobre ele foi profetizado já no nascimento, né? Nascerá, ele foi colocado Noé porque ele traria descanso, né? À humanidade. Repouso, Noé quer dizer descanso, repouso. E então, irmãos, ele foi escolhido para... Deus achou graça na vida dele. Por quê? Quem mais serve, mais é abençoado, né? Essa é a máxima do reino, né? Quer ser maior, seja o menor. Não é assim? Então Noé já entendia isso, entendeu isso aí. Ficou aprendendo com seu pai. Eu fico imaginando, né, irmãos, nós lemos, fazemos a leitura bíblica e às vezes a gente não para analisar. Você consegue entender quanto aprendizado, às vezes numa vida de 20, 30, 40, 50, 60 anos, já é possível conhecer tantas coisas. Agora imagine uma vida com 500 anos, quantas descobertas. E não foi só 500, né? Ele viveu 930, Matusalém 969 anos. Imagine quantas descobertas. E com uma capacidade de usar o cérebro total, porque não tem nada pronto. Nós hoje, antigamente, guardar número de telefone era facinho, né? Todo mundo, né? Você tinha acho que uns 200, 300 números, se duvidar. Depois que fizeram a agenda no celular, nunca mais, né? Então olha a capacidade, quanto mais nós usamos, mais nós aprendemos. Se nós deixar o cérebro parado, ele estaciona. Agora se a gente forçar ele, se a gente trabalhar, ele só tem, isso se chama plasticidade neural. A cada dia o cérebro ele se adapta. Se você utilizar, ele se adapta. Se você se concentrar, ficar focado, a usar essa parte do córtex pré-frontal, falhou a língua aqui, que é a área racional, né? A nossa área racional, ele vai desenvolver, ele vai produzir mais neurônios. E aí você só cresce. Então, para todas as áreas nós temos que ser assim, principalmente para a Bíblia. Temos que forçar ele a trabalhar e entender. Então, vou sentar aqui e vou entender. Tem um monte de gente que entendeu, por que eu não entendi? O Espírito Santo me ajuda, trabalha aí no tico e teco e vamos lá. Então observa, Deus falou, Enoque foi um dos famosos, né? Que até o tempo de Judas ainda conhecia a profecia dele. Então observa que Deus se revelava. Depois Deus se revelou muitas vezes, não foi poucas, muitas vezes. Nós não temos nesse interim, nós temos Deus falando com Adão, Deus falando com Caim, Deus falando depois, mas a Bíblia fala que Deus se revelou muitas vezes a esses homens. Não foram poucos, é que o texto é breve, nós não conseguimos pegar por causa disso, mas Deus revelou muitas vezes, e sob diferentes formas. Às vezes Deus mostrava algo, às vezes Deus era uma sarça, às vezes era uma pedra, às vezes era uma nuvem. Muitas formas Deus se revelou.
por meio dos profetas. Deus levantou profeta posteriormente, você vai ver os profetas falando em nome de Deus. Mas nos últimos dias, por quem que ele fala? Por meio do Filho, a quem ele vai constituir herdeiro. Ou seja, qual que é a tese aqui? Que o Filho é mais importante, porque o Filho traz a revelação visível do Pai. Porque a Bíblia fala que ele é a imagem fiel do Deus invisível. Então ele não traz uma revelação, ele é a revelação, ele é o Logos encarnado, né? Ele é a palavra encarnada. Amém, irmãos? Aí ele diz, né, qual é o resplendor da glória, lá, ó, 3. A fiel imagem da sua pessoa. Olha que coisa linda, irmão. Jesus é a fiel imagem de Deus. Deus andou entre os homens, porque Jesus é a fiel imagem. Daí ele fala, e continua aqui, e assentou-se à direita da majestade, nós vamos ver, e não somente isso, mas se tornou tão superior aos anjos, quanto herdou um nome mais excelente do que eles. Isso aqui é importante, irmãos, porque os anjos, lembra lá no Antigo Testamento? Eu passei isso aqui para vocês no livro passado. Deus, como que Deus se revelava? Anjos, depois, vamos ver o que Jesus fez, irmão. Jesus fez algo extraordinário aqui. Era assim que Deus se revelava. Antigo Testamento, Deus, anjos, os homens. Só que agora nós temos a revelação aqui que ele se tornou muito mais importante que os anjos, que a mensagem dos anjos. Nós vamos ver. Olha lá, ó. Por quê? E recebeu um nome mais excelente. Irmão, que nome é esse mais excelente? Que nome é esse? Jesus? Tinha Jesus Bar Jonas, tinha vários Jesus, né? Jesus era um nome comum, né? Como Maria, José, João. Jesus é um nome comum. Cristo é a missão, né? A missão dele era um ungido, Mashiach ou Christos. Então qual que é o nome mais excelente? Deixa eu ver se eu vou lembrar de escrever aqui. Yod, Re, Vav, Re. Esse Yod ficou muito grande. Que transliterado para nós, chegou assim, né? Acrescentando as Jeová. Essa é a revelação, né, de Deus. Eu sou o que sou, Jeová. Este é o nome mais excelente, porque quando Deus se revela na terra, aqui ó, terra, quando ele se revela na terra, a Bíblia vai diferenciar. Quando Deus se revela na terra, vai chamar de, isso aqui é precioso, porque isso aqui você não encontra, é difícil você encontrar, né? Porque os judeus usam Adonai para tudo, dentro do ponto. Aí para eles tudo é Adonai dentro do culto. Mas tem uma revelação muito poderosa. Quando Deus se manifesta na terra, ele é Adonai. Quando Abraão viu, ele disse Adonai, Adoni. Aqueles três. Ele viu 3 homens e ele não fala meus senhores, ele fala Adoni, meu senhor. Adoni, meu senhor. Porque Abraão, ele era espiritual, ele tinha entendimento que ali era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele não é anjos. Quem vai ver e falar que é anjos é o desviado do Ló, né? Ele vai dizer, meus senhores. Ali é a teofania do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Adoni, meu Senhor. Ele sabe que é um só. Embora ele vê 3 pessoas, ele sabe que é um. Diga. Raboni é mestre. Raboni era um termo mais formal, né? Geralmente usavam rabi é mestre, mas formalmente, principalmente em Magdala, onde vem Madalena, ela vai usar a palavra Raboni, que é mestre também. Tá certo? Onde que eu encontro isso? Eu encontro no Salmo 110, e Salmos vai ser a base para Hebreus. Eu encontro em Salmo 110, e eu quero ver se eu encontro em Atos também. Salmo 110, no hebraico você vai encontrar diferença, no português você não vai encontrar.
Salmo 110, disse o Senhor. Daí está lá a palavra, o tetragrama, Jeová. Ao meu Senhor, nas nossas traduções está com letra maiúscula, né? Porque também é Deus ali. Se fosse ao meu Senhor com letra minúscula, com S minúsculo, seria Deus dizendo ao rei, que era chamado de Senhor. Mas ali é Deus falando com Deus. E no hebraico está assim, ó, disse Jeová, a meu Adonai, a meu Senhor, disse o Senhor Jeová, ao meu Senhor. Por quê? Quando Deus está falando esse verso aqui, Jesus está na terra. E Jesus na terra, eu te falei que ele se revela como Adonai. Deus, quando está na terra, se revela como Adonai. Quando aparece o termo Adonai, é porque Deus está se manifestando na terra. Quando aparece Jeová, é porque ele está no céu, dos céus. Então é como Deus dizendo, disse o Jeová a Adonai, disse Deus a Cristo, vem, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Isso Pedro também teve revelação, irmãos. Eu não estou inventando. Olha, deixa eu ver se eu acho aqui em Atos, Atos início. E é uma revelação de Davi, na verdade. É Davi quem falou isso. Olha lá, Atos 2. Deixa eu ver aqui. 2:34. Está em Salmo 110, né? O Salmo 110 é dele. Lá uma interpretação do Salmo 110. Atos 2:34. Porque Davi não foi assunto aos céus. Como eu falei, o rei era tratado como Senhor. Mas ele mesmo declarou, disse Jeová. Disse o Senhor, Jeová, ao meu Senhor, Adonai, assenta-te à minha destra, até que eu ponha teus inimigos por estrado dos teus pés. Olha lá o 36 agora. Saiba, pois, com toda certeza, ó casa de Israel, toda a casa de Israel, que Deus fez Senhor. Ou seja, Jeová, Deus fez Senhor, Deus fez Jeová, e Cristo, ou Messias, é este mesmo Jesus, a quem vós haveis crucificado. Então qual que é o excelente nome que é sobre todo nome? Não é Jesus, o nome que é sobre todo nome é o nome de Deus. Esse nome é sobre todo nome. E é sobre esse nome que todo joelho se dobrará. Daí Paulo explicando, ele coloca, para que através de Cristo todo joelho, através de Jesus todo joelho, para que eles entendam, porque eles não iam entender o que Pedro estava explicando aqui. Irmão, Jeová é o nome que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm, porque é Deus, é o nome de Deus, é o nome de Deus, e o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Então esse nome mais excelente é o nome de Deus, e é sobre o nome de Deus que todo joelho se dobrará. Amém, irmãos? Amém. Então, aqui é uma revelação poderosa, né? Você viu? E Pedro está ciente disso, que Deus fez esse Cristo, esse Jesus, Deus fez Jeová. Ele é Jeová também. Ou seja, não tem diferença, né? Nós vamos ver aqui, não tem diferença Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são o mesmo, mesma autoridade, o mesmo poder. Nós vamos ver aqui, ó. E ainda, irmãos, olha que interessante. 5. Porque qual dos anjos Deus falou alguma coisa, alguma vez? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Lembra que eu falei aqui dos filhos gerados? Só tem um gerado, que os anjos são criados, filhos por criação. É qual dos anjos? Deus está agora ele está fazendo uma comparação. Imagine Deus no trono, olhando para quando Jesus está chegando no céu, olhando para os anjos, que uns tinham maior glória que o outro, né? E esses que têm maior glória, até entre aspas, se achando, né? Um se achou, né? Um se achou e se rebelou. Mas tendo satisfação, vamos dizer assim, daqui a pouco chega um. E Deus olha e diz, e todo mundo fica perdido, porque quando Jesus vai entrar é aquele negócio, os anjos não conhecem os planos de Deus. E quando nós já falamos, né?
os anjos que acompanham Cristo dizem: levantai ao portais interno que entrará o Rei da Glória. Eles ficam: mas quem é esse Rei da Glória? O Rei da Glória não é aquele que está sentado no trono? Aí ele fala: o Rei da Glória é o Senhor poderoso na batalha. Aí depois novamente acontece isso, e eles: mas de novo? O Rei da Glória não entrou? Eu não vi ele sair. Ele saiu sem os anjos perceberem, irmão. Foi aquele momento que Jesus entrou a primeira vez com o corpo ressurreto, que eu expliquei para vocês, e depois de 40 dias ele entra para receber a glorificação, que é esse momento aqui. Aí de novo vai entrar o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Rei da Glória é aquele capitão dos exércitos que batalhava conosco. Ele é o Rei da Glória, Jesus, o Senhor. Aí Deus olhando para os anjos e dizendo: alguma vez eu falei para vocês que vocês foram gerados? Não. Vamos parafrasear esse texto. Pois bem, eu gerei ele, e ainda fiz um decreto, que eu seria para ele por pai, e ele me seria por filho. Irmão, isso aqui está em Salmos 2,7, eu não vou ler, mas depois vocês procuram lá, anotem essas referências. Eu serei para ele por pai, e ele será por filho. Então antes da encarnação, não tinha esse negócio de pai e filho, porque pai e filho mostra que o pai tem mais autoridade que o filho, não é? O natural. Mas o pai e o filho, no que se refere a Deus, não existe essa diferença. Por quê? Porque foi um ministério, vamos dizer assim, foi uma missão que Jesus recebeu: ser filho. E como filho ele teve que aprender a obediência, está em Hebreus 5. Como filho ele teve que cumprir toda a lei que o pai determinou. Por isso que Jesus veio para cumprir a lei, não para abolir. Jesus não aboliu nenhuma lei, Jesus cumpriu. E cumprindo ele recebeu o prêmio, que poucos analisam, mas o prêmio para quem cumprisse toda a lei à risca era receber a vida, era o direito de ressurreição. Por isso que os judeus creem em ressurreição. Você nunca parou para analisar? Jesus vai falar com Marta e Maria, Marta vai dizer assim: Senhor, eu sei que Lázaro vai ressuscitar. Eles não precisaram de escatologia paulina para entender a ressurreição. Como que eles sabiam que haveria ressurreição? Porque está na prerrogativa da lei: aquele que cumprir toda, por ela viverá. Daí esse viver aí os teólogos se batem, porque deixa da espiritualidade, deixa da revelação, né? Aí por elas viverá, acho que vão viver na vida natural por ela. Não é? Se cumprir toda a lei, terá direito de ressuscitar, terá direito de ressurreição. Então Jesus cumpriu toda a lei, foi o único capaz. Moisés cumpriu também, por isso que na tese lá que a gente bate que Moisés foi ressuscitado, porque Moisés, depois que recebeu a lei, ele cumpriu a lei. Ele cumpriu. E Cristo, até para fazer um tipo, porque apareceria um profeta como Moisés, até para ele ser o tipo perfeito de Cristo, e Cristo ser o antitipo. Ou seja, a realidade. Moisés a figura, Cristo a realidade. Moisés o servo, nós vamos em Hebreus. Cristo o dono da casa, o Senhor. Então, Jesus cumpriu toda a lei, por ela viveu. E agora ele diz: aquele que crê em mim, também terá vida. Viverá, ainda que esteja morto. Então, porque ele cumpriu todas as coisas, e agora ele garantiu o direito da vida eterna. E não somente a ele, mas a todos os que... Sério, domingo teve final, né? Eu sei que alguns aqui gostam de futebol, né? E eu sei que a maioria aqui é flamenguista, né? Corintiano não, né? Tem corintiano aí? Pode falar. Vamos orar para Jesus te libertar. Tô brincando. Brincadeira, não leva a mal não. Depois do carnaval acabou por isso. Observa que quando o time ganha, o que acontece? Parece que a gente ganha junto, né? Porque você compra churrasco, você compra fogos, como se você tivesse ganho. Você não ganha nada, né? Eles ganham, mas é como se você tivesse ganho ali com eles. Eu vejo pela minha mãe, antes eu torcia também pro Flamengo, hoje eu não ligo para futebol. Mas minha mãe, meu Deus, ela fica ali na frente da TV, você fala com ela nem ouve. E grita e torce, vibra, como se ela estivesse ali do lado do jogador, né? Por quê? Eles ganhando, o torcedor ganha junto. Cristo é esse que correu a corrida da lei. E nós, o que somos? Nós somos os torcedores,
porque estamos nele, torcendo, crendo nele. E se o vencedor ganhou o prêmio, se nós estivermos nele, nós também receberemos este prêmio. Amém, irmãos? Acho que Cristo nunca vai perder, né? É, exatamente, né? É uma torcida certa, né? Torcida certa. Nunca vai trazer decepção para nós, né? Diferente dos times, né? Que traz decepções, mas Jesus nunca. Então entendeu, irmãos? Até o anjo Gabriel, ele disse, ó, ele será chamado, lá em Lucas, Filho do Altíssimo, quer dizer que ele não era. Então entendeu que filho é uma questão de pós-encarnação, depois que Cristo encarna, que foi um acordo que eles fizeram na eternidade. Ele será para mim por filho e eu serei para ele por pai. Está aqui, ó. Isso está tanto em Salmos 2:7 quanto em 2 Samuel 7:14, certo? Olha lá, e de novo, quando introduz o primogênito do mundo, no mundo. Então, irmãos, Cristo é o seguinte, ó. Cristo é unigênito, Cristo é primogênito, e Cristo é primogênito de novo. Cristo é unigênito do Pai, primogênito de Maria e primogênito dos mortos. Amém? Pegaram, hein? Porque ele foi o primeiro que ressuscitou pelo poder, com um corpo de glória, para que se tornasse primeiro entre muitos irmãos. E olha o que diz aqui, ó. E de novo, quando introduz o primogênito, porque ele já veio, a primeira vez que Deus introduziu, ele veio pela instrumentalidade de Maria. Mas a segunda vez, quando ele é introduzido no mundo, ele vem pela instrumentalidade do poder divino, né? Que operou na ressurreição, tanto do Pai quanto do Espírito Santo. Escrito, né? A gente passa por cima. A gente não, por isso que eu falei, tem que aprender a ler a Bíblia de novo, né? Esse detalhe é rico, irmão, é uma riqueza imensa. Olha lá, ó. E agora, ó, quando ele veio pela instrumentalidade de Maria, ele está na humilhação. Os anjos não adoram a ele. Você não vai ver anjo adorando a Jesus. Você não vai ver. Você vai ver um anjo vindo e trazendo alimento. Você vai ver um anjo vindo e trazendo conforto. Mas adorar, não adora, porque Jesus está na condição humana de humilhação. Agora, quando ele é introduzido de novo pela ressurreição, agora ele ressuscita com a glória da divindade. E é o que Deus brada lá no céu? Adorem-no todos os anjos de Deus. Agora ele é digno de adoração, porque ele é Deus. Ele não é homem, ele não é um profeta apenas, ele é Deus. Então é digno de adoração. Nós não somos dignos de adoração. Anjos não são dignos de adoração. Só Deus é digno de adoração. E como ele vem agora com o poder da divindade, com a glória, porque ele tinha orado, né? Lembra? João 17, Pai, a glória que eu tinha antes da fundação do mundo, eu quero aquela glória novamente. E essa glória volta para ele quando ele ressuscita. E agora os anjos têm que se prostrar diante dele, porque todo o joelho, que agora ele não é um Adonai na terra, agora ele é Jeová, ele é Deus. Ele não está na condição humana, ele é divino e humano, ele não deixa de ser divino. Ele é 100% divino, 100% está errado. É plenamente divino e plenamente humano enquanto ele está no seu ministério. Agora ele está na sua plenitude da divindade, a plenitude. E ainda leva o corpo, né? Ele leva o corpo porque o corpo tem um propósito muito sublime. Ele abriu mão, né, de tudo isso, dessa glória. Exatamente, ele abriu mão, sofreu, porque Deus, Pai, Espírito Santo não experimentou o que Cristo experimentou: fome, rejeição, nascimento, humilhação. Imagine um Deus nascer como criança, se tornar um embrião, desenvolver, ter que esperar 9 meses. Deus não espera, irmão. Se ele quiser agir no já, ele age. Ter que esperar 9 meses, depois todo o desenvolvimento natural,
E eu fico pensando, eu paro para pensar, Jesus iniciou o ministério com 30 anos, irmãos. Eu começo a olhar para a Assembleia de Deus. Aí eu estou com 30 anos na Assembleia de Deus e sou menino. Agora imagine Jesus entre os fariseus que tinham muito mais tradição do que uma Assembleia de Deus. Ele era conhecido como um piazão. Ninguém dava crédito para ele, o que ele falava. Mas alguns deram, né? Alguns creram. Pois é, falaram isso, mas não é filho de José que ele está dizendo que é filho de Deus? Está operando milagre? Quem é esse? Não é? Se já se desacreditaram de Cristo, irmão, por que eu vou querer reconhecimento, né? 30 anos, imagina, 30 anos ou 33 anos. Novo. Meninão, não é? Mas olha a capacidade que ele teve, né? Pelo Espírito. Que Jesus ele venceu como homem. Se ele não vencesse como homem, no projeto da salvação não teria sido concretizado. Ele venceu como homem. Porque como Deus ele já é vencedor. Como Deus ele já é campeão. Agora como homem ele batalhou todas as batalhas e em todas ele foi vencedor, vitorioso. Deus fala, ele foi tentado em todas as coisas para poder ajudar a gente. Ali, capítulo 7, ali, se não me engano, ali é a prova da humanidade de Cristo, porque Deus não pode ser tentado. Você não tem como tentar Deus. Tem como. Agora Cristo foi tentado. Se ele foi tentado é porque só o homem pode ser tentado a fazer algo. Vamos continuar, irmão? Porque falta muito ainda. Olha lá, daí os anjos ficam desacorçoados. Mas e nós? O que nós somos então? Vocês são espíritos que ministram. São labaredas de fogo. São espíritos ministradores, né? Mas concernente ao Filho, olha o que Deus diz. Imagine Jesus chegou no céu agora. Isso aqui é a visão da chegada de Cristo. Você vai encontrar em Hebreus 1, versículo 8, a seguir. Você vai encontrar em Apocalipse, capítulo 5, a chegada de Cristo no céu. Você vai encontrar em Daniel, capítulo 7, versículo 9 e 10, e versículo 13 e 14. 9, 10, 13 e 14. 7, 9, 10 e 13 e 14. Mais 13 e 14, porque 7, 9 e 10 ele vai ver uns tronos e um no meio desse trono, e daí no 13 e 14 ele vai ver um semelhante ao Filho do Homem se achegando e sentando num trono para reinar. Ele só vê isso. Ele não teve revelação maiores. A revelação maior está aqui, ó. Quando Jesus chegou no céu, você acha que ele já sentou no trono? Não. Ele teve que ser consagrado para assentar no trono. Ou seja, ele teve que receber a glorificação. Olha lá, ó. Concernente ao Filho. Aí Deus se levanta do trono. Imagine agora, o Filho chegando no céu, o Pai se levantando do trono. Raras vezes isso acontece. O Pai se levantando do trono, chegando até o Filho e dizendo: o teu trono, ó Deus. Não chama de Filho, chama de Deus. O teu trono, ó Deus. Aí quando ele diz isso, anjos trazem um trono do palácio de marfim. Está lá no Salmo 45. Traz um trono de marfim que estava no palácio de marfim e coloca a destra do Pai. Ele continua: teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre, e o cetro da tua justiça é o cetro do teu reino. Quando ele diz isso, anjos trazem o cetro real. E Daniel só viu sentando e reinando, né? Mas o escritor aqui, ele tem essa revelação, através da palavra, de Cristo recebendo o cetro. Porque amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Deus, ó Deus falando com Deus aqui, ó, igual os Salmos. Deus, o teu Deus, ou seja, eu. Ele falando para o Filho aqui, ó. Deus, o teu Deus te consagrou com o óleo da alegria, muito mais do que os teus companheiros, anjos, homens. A consagração de Jesus, irmão. Ele recebeu o óleo da alegria. Irmãos, e quando ele recebe esse óleo da alegria, um prazer toma conta do seu ser. Porque diz o texto de Isaías: ele verá o fruto do seu trabalho
e terá prazer. Mas nós não vemos isso, né? Quase. Ninguém prega isso. Olha lá o 12, vou pular para o 12 só para você entender um pouquinho mais do que isso. 12:2, fixando os olhos em Jesus, autor e consumador da fé, o qual esperando o gozo que lhe estava proposto. Então essa consagração, esse gozo, estava proposto num contrato. Houve um contrato no céu. E nesse contrato eles estavam conversando e um olha para o outro e diz: quem enviarei? Quem quer de ir por nós? Aí o Filho, o Verbo, se coloca e diz: eu vou. Aí o Espírito Santo se coloca como um árbitro, né? Porque Jó falou, tem que ter um árbitro entre nós. Você não pode vir com a divindade não, porque aí fica fácil. Você não pode, tem que vir e passar por juízo como eu estou passando aqui. Quero ver se é cabra macho, como diria o nordestino, né? Tem que passar juízo. Aí o Espírito Santo olha e diz: você não pode ir com a divindade, com a glória da divindade, melhor dizendo, né? Você vai ter que deixar a onipotência, a onipresença, a onisciência, a questão do Todo-Poderoso. Aí ele diz: eu vou, mas o que vai ser me dado? O que vai ser me dado? Você vai ser constituído herdeiro de todas as coisas, terá primazia em tudo, e também você terá um gozo muito mais excelente que qualquer outro receberá. O gozo estava proposto, e nós também, irmãos, está nos proposto um gozo. Mas qual que é o segredo para ter esse gozo? Desprezar as afrontas da cruz. Se ele revidasse as afrontas da cruz, o projeto estava quebrado, né? Estava rompido. Então nós temos que desprezar as afrontas. E quantas afrontas, hein? Quantas afrontas que nós não recebemos na vida cristã? Despreze, porque o gozo é muito melhor. A Bíblia fala: tenho por certo que as aflições desse mundo não se comparam com a glória que há de vir. A palavra se conecta, né? A palavra se encaixa. Vamos voltar lá, porque tem mais. Olha lá, e acrescenta: tu, Senhor, desde o princípio fundaste a terra, os céus são obra das tuas mãos. O Pai aqui está atribuindo a criação, a obra criadora a Cristo, porque Cristo é a palavra executadora. Quando Deus fala haja, é Cristo fazendo. Quando Deus fala faça-se, todos os verbos criativos ali, são 21, é o Filho operando, porque Ele é o verbo de Deus, Ele é a palavra na boca de Deus. É que, irmão, nossa mente é muito pequena para tentar entender. Cristo estava escondido em Deus, então aquela palavra que saía era Cristo atuando, era Cristo fazendo, porque Ele estava escondido, Ele era um mistério que estava oculto em Deus, porque João diz que Ele estava no seio do Pai. Então a palavra era Cristo produzindo, era Cristo fazendo, era Cristo agindo. A nossa mente fica meio perdida, né, nessa compreensão, mas a palavra é Cristo. Então cada palavra que saía da boca do Pai era Ele atuando, era Ele criando. Por isso que o Pai está dizendo aqui, tu criastes. O Pai apenas arquitetou, planejou. A mente criadora, criativa de Deus planejou todas as coisas, mas quem executou foi o Filho. E quem dá a sustentabilidade, o preparo para tudo isso? O Espírito Santo, que veio pairar, veio ser a voz profética, né? Antes da criação. Olha lá, meu Deus, olha o 11: eles perecerão, os céus, a terra, mas tu é permanente, como um vestido envelhecerão, como um manto enrolarás, será posto de lado. O que a Bíblia fala assim, em Isaías, que Deus estendeu os céus. Então mostra ali Deus estendendo os céus, Isaías. Depois tem Jesus dizendo: passarão os céus mas as minhas palavras não passarão. Depois vem Apocalipse dizendo que em um determinado selo os céus serão enrolados. E o próprio Hebreus, Deus já estava dizendo aqui, em algum momento Deus disse: os céus serão enrolados e posto de lado, mas tu permanecerás no trono, tu permanecerás reinando. Ou seja, esse tempo humano vai passar, mas na eternidade que virá, Ele continuará no comando, Ele continuará reinando, Ele não será sucedido por ninguém. Ele é o Rei eterno. Amém, irmãos?
Aí os anjos ficam desacorçoados, né? Aí daí continua dizendo no 13: pois a qual dos anjos, olha aqui, confirmando lá o Salmo 110, qual dos anjos Deus disse, assenta à minha direita? A ninguém, né? Daí os anjos ficam, mas e nós? O que nós somos agora? Vocês são ministradores enviados a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Aí o capítulo 2, irmãos, vai mostrar Cristo, continua mostrando Cristo superior aos anjos e superior à mensagem dos anjos, dizendo que nós temos que pôr diligência à mensagem que ouvimos essa salvação. Por quê? Olha lá, 2:5: porque o mundo futuro do qual falamos, Deus não sujeitou aos anjos. Mas alguém testificou em certo lugar, isso está em Salmos 8. Salmos 8: quem é o homem para que Deus se lembre? Ou seja, quem que é o homem? O homem está numa classificação aqui, ó, muito abaixo. Quem que é o homem para que dele te lembres? Deus tem os anjos no céu. Quem que é o homem para que dele se lembre? Aí, ó: ou o filho do homem para que visite. Tu fizeste um pouco menor que os anjos, os homens, um pouco menor que os anjos, mas coroaste de honra e glória. Ou seja, nós somos coroados de honra e glória. Por isso nós somos a coroa da criação. E os estabeleceste sobre as obras das tuas mãos, e a tudo sujeitaste sobre os seus pés. Ora, quanto a submeter-lhe tudo, quer dizer que nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Mas ainda não vemos que todas as coisas estejam sujeitas. Mas vemos Jesus, coroado de glória e honra, o qual foi feito um pouco menor que os anjos. Olha lá, irmãos. E por causa da paixão da sua morte, sofreu, a fim de que pela graça de Deus experimentasse a morte por todos. Olha aqui, ó, Jesus na humanidade, Deus na humanidade, humilhação, anjos, Jesus na humilhação. Ele estava numa condição humana, limitada, porque aqui não era homens, lembra? Homens, limitado. Ele se limitou para cumprir o propósito de salvação. Só que ele veio, o que ele fez? Ele curou a mão, porque Jesus quer a mão perfeita. Ele curou a coluna encurvada, porque ele quer as pessoas retas. Ele curou a mente do lunático, porque ele quer crentes com mente sã. Ele curou as pernas, porque ele quer que nós caminhamos com o sapato da preparação do Evangelho, né? Ele curou a alma de uma mulher que estava aprisionada, embravecida com a vida, e ela reconhece que ele é um profeta e sai anunciando, a mulher samaritana, né? Ele curou todos os aspectos do homem. Por quê? Porque Cristo pegou os homens e elevou. Porque ele forma aqui, aí ele elevou os homens numa condição superior à dos anjos. Por isso que os anjos hoje são nossos conservos, são servos junto com nós, não são dignos de adoração e são enviados para nos servir. Porque Jesus pegou essa condição humana e elevou. Jesus pegou a matéria que estava caída, e o que ele fez com a matéria que estava caída? Ele glorificou. Ele glorificou a matéria. E lá no milênio nós vamos ver ele glorificando toda a criação. Coisa linda, né? Sabe o que é isso, irmão? Ele pegar a matéria caída, que não faz nada, não tem esse poder, tinha antes da queda, mas agora essa natureza ela voa. Essa natureza arranca peixe de onde não existe e já deixa fritando o peixe ali. Você já viu isso na Bíblia? Já viu? Quando Jesus mandou os discípulos pescar, que não tinha nada, eles tinham pescado a noite inteira, eles não pegaram nada, e Jesus vai, lança novamente. E quando eles voltaram, já tinha um peixe e um pão ali, sendo assado na brasa. Aonde que veio aquele peixe e pão? Você vê que no céu vai ter comida também. Quem gosta de comer, fica à vontade. No céu também vai ter alimentação, só que a alimentação, nosso sistema não será digestivo, né? Nosso sistema
será a morte sendo tragada pela vida. Então tudo que é mortal que entrar em nós será tragado pela vida. No caso, então, Jesus tornou menor que os anjos, e nós também somos menor que os anjos. Hoje não, hoje nós temos uma condição maior porque nós recebemos a presença do Espírito Santo. Ou por isso que eu digo, por isso que eu coloquei a igreja aqui, ó, acima dos anjos. O mundo, os homens que não se convertem são menores, condição um pouco menor. Só que tem uma capacidade grande, né? Porque Deus coroou o homem de honra e glória. Porque Deus tem um projeto com o homem muito glorioso, né? E Jesus veio o quê? Veio restaurar a nossa posição real. Por causa dele, né? Por causa dele, hoje nós somos restaurados, porque nós recebemos a habitação do Espírito Santo. Nenhum anjo recebeu a habitação do Espírito Santo. Nenhum anjo provou o que é ter o Espírito Santo habitando neles. Eles provaram o que é o Espírito Santo trabalhando com eles, nas rodas, os querubins. Mas dentro deles, nenhum anjo provou. Por isso que os anjos aprendem com a gente, porque nós temos a revelação. Onde foi mais ou menos assim, feito igual Adão? Os anjos foram criados assim como Adão, né? Foram criados. Só que Adão, Deus coroou de honra e glória. Adão andava sobre as águas. Adão chamava os animais, eles vinham, como Jesus chamou o peixe que tinha uma moeda na boca dele para pegar o anzol de Pedro. Não sei onde estava aquele peixe, mas Jesus falou, ó, é aquele, ó, talvez passou por vários anzóis, né? Não é esse não, sai daí, eu sei que esse está mais apetitoso, né? Vem para cá. Jesus chamou aquele peixe para pegar logo o anzol de Pedro. Então esse domínio ele tinha, dominai sobre o céu, aves, sobre animais, sobre o mar. Ele tinha domínio. Esse domínio foi devolvido para Noé. Ele perdeu, depois só vai cultivar a terra. Foi devolvido para Noé por um tempo. E Noé chama os animais. Por que os animais vieram? Porque Noé chamava. Noé chamava, não importa onde que eles estavam, eles vinham. Eles ouviam a voz de Noé. Mas como isso, irmão? Aí você tem que entender que Deus chama uma estrela para cada uma pelo seu nome, né? E elas comparecem diante de Deus, o salmista diz, né? Que ele chama uma a uma. Deus precisa até a estrela, ó estrela, fala com você. Não, Deus só brada lá. Isso pode ser uma referência a anjos também, né? Mas ou as estrelas mesmo. Certo? Sabe que eu não tinha pensado de que forma que Noé colocou aqueles animais na arca? Ele bradava. Não tinha parado de pensar nisso. Deus devolveu o domínio que Adão. Porque Adão chamou os animais e nomeou. No leite de trabalho, também queria pegar. Aí depois do dilúvio, o que Deus fez? Deus não colocou domínio, poder de dominar, Deus colocou temores. Você vai ler. O animal temerá o homem, e o homem também, em algum momento, temerá o animal. Então depois, não existe o domínio, existe o temor. Os temores. Jesus teve esse domínio. Porque ele falou para a figueira seca. Ele falou para o mar: aquieta-te, acalma-te. Então esse domínio nós vamos ter também lá no milênio, né? Não obedeceu? Cessa a chuva nessa região, não vai ter chuva. Pragas atinge essa região, nós teremos esse domínio. Muitas vezes sem crítica, assim, parar para analisar que forma que ele colocou os animais na arca. Nós temos que olhar por outros ângulos, né? Tentar olhar por outros ângulos. Então, exatamente, Deus deu esse domínio para ele, né? Para chamar todos os animais. Interessante a Bíblia, né? Só não tinha peixe. Vamos lá mais um pouquinho? Irmãos, eu pulei o 2:2, ó. Se de fato a palavra dita pelo ministério dos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu o justo galardão, quanto mais a mensagem que recebemos pelo Filho. Então, irmãos, não tem desculpa, né? Tem que crer. Recebeu a mensagem. Se o povo lá na antiga aliança acreditou na mensagem dos anjos, agora ele se revelou através do seu Filho. Nós temos que crer também. Olha lá, e por causa da sua paixão, ou seja, da sua morte, ele sofreu, a fim de que pela graça de Deus experimentasse a morte de todos, porque convinha aquele por meio de quem existem todas as coisas e para quem as mesmas se destinam, santificar
o autor da salvação. Lembra? Santificar é Cristo não precisava de purificação porque Cristo não pecou. Então santificar convinha para Deus oferecer o Filho, moer o Filho no sacrifício, como está em Isaías 53, como um cordeiro mudo, como uma ovelha para ser tosquiada. Convinha santificar, ofertar. Oi? Palavra maravilhosa, 11 Não, agora. o próximo é o último prego, né? No caixão daqueles que dizem que nós temos que santificar. Trazendo muitos filhos à glória por seus sofrimentos. Viu? Já são filhos. São filhos da desobediência, mas já são filhos. Já são filhos. É pródigo, está afastado, mas são filhos. Que negócio é esse que inventaram aí que nós somos filhos de Deus e o mundo é criatura? Viu, irmão? Como falta leitura ampla da Bíblia. Cria-se chavões. Lá, ó, trazendo muitos filhos à glória, porque os filhos estavam sem glória. Agora tem glória por seu sofrimento. Lá, porque tanto que santifica, obra consumada. Alguém santifica. Quem nos santifica? Deus, por meio do sacrifício de Jesus. Ou aqui entra mais Jesus, né? Porque Jesus também se santificou. Ele diz: eu me santifico. Por que ele se santificou? Porque ele é Deus, ele tem essa autoridade de santificar. Porque o texto diz: o mesmo Deus de paz vos santifique. Então ele é o único que tem essa autoridade. Tanto que santifica, quanto que são santificados. Você já foi santificado. Amém? Lá, ó, são todos um, razão pela qual ele não se envergonha de chamar-lhes de... Primeiro ele chamou de servo. Depois ele disse: vós não sois mais meus servos, mas sois meus amigos. E depois da ressurreição ele nunca chamou de irmãos. Ele só falou: quem é meu irmão, meu pai, minha mãe é quem faz a obra do meu pai. Mas os discípulos nunca tinham chamado de irmãos. Mas depois que ele ressuscitou, ele falou para Maria: vai aos meus irmãos e diga a eles que eu vou para o meu pai, vosso pai. Agora fala, ó, igualdade, porque ele santificou. Eu vou para o meu pai, vosso pai, eu vou para o meu Deus, vosso Deus. Por isso que ele diz aqui, ó, razão pela qual ele não se envergonha de nos chamar de por isso que nós somos co-herdeiro com Cristo. Então você só vai observar isso se ler atentamente. Jesus nunca chamou ninguém de irmão ali, próximo ali. Agora, depois da ressurreição, ele diz para Maria: vai aos meus irmãos. Que agora ele não tem mais vergonha, porque agora eles são um. Nós somos um com Cristo. Somos um com o Pai, um com o Espírito. Isso é coisa gloriosa, né? Nós fazemos parte da natureza divina. Amém. Temos essa condição. Olha lá, irmãos. É só o último para nós ir para o café. Você sabia que Deus não precisava, se Ele quisesse, Deus não precisava usar o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro? Cristo não precisava ter vindo para Ele purificar as pessoas do pecado? Eu sabia. Sabia porque Deus Você não... E qual que é a prova que você me dá? sabia porque Deus pode tudo. Não, qual que é a evidência que você me dá que Deus poderia? Tem que Ele não seria Deus. Qual que é o texto bíblico? é o número lá. Que palavra? Qual que é o texto bíblico? Isaías tem a visão. Vou colocar o vídeo lá da visão de Isaías no Santíssimo. Isaías tem a visão, os vestidos de Jesus cobrindo todo o século, todo o Santíssimo. E ele diz: ai de mim que estou perecendo, porque sou um homem de impuros lábios, habito no meio de homens de impuros lábios. O que um anjo pegou e fez? Tirou uma brasa viva, colocou. Ele falou que o lábio dele era impuro. Então o anjo pegou e colocou. Então, se for o olho, ia ser. Então Deus poderia usar o ministério dos anjos. E isso é dolorido. Você pensa que foi fácil para. Nós lemos como se não tivesse nada acontecido, né? Acho que foi fácil. Ele sentiu a dor de ser purificado, como o ouro é purificado, né? Foi bem na língua, porque ele disse que ele habitava num povo de impuros lábios. Então, Deus poderia usar o ministério dos anjos. Problema na visão? A brasa viva na visão. Problema na mente? Brasa na mente.
Isso seria algo extraordinário se acontecesse, porque a movimentação dos anjos ia ser extraordinária. Só que tem um porém com essa situação. O homem que teve o lábio purificado, ele voltou a pecar. Ele voltou a viver dependente dessa natureza, que não mudou a natureza e não purificou a consciência. Agora o sangue do Cordeiro nos purifica da má consciência, daquela culpabilidade, ou seja, nos liberta da escravidão do pecado. Mas qual que é a outra prova que eu tenho para isso? Só Isaías? Não. Aqui, ó, Hebreus 2,16. Olha lá, ó. Ele continua, desde o 11 lá você lê, mas nós estamos remindo o tempo. Pois ele não utilizou para isso os anjos, mas a semente de Abraão. Então Deus não quis purificar os homens, santificar, restaurar os homens com o ministério dos anjos, mas ele usou a semente de Abraão, Jesus Cristo. Você viu como tem base? Então, é tremendo isso. Olha lá, ó. Por isso, ele deveria assemelhar-se em tudo a seus irmãos, para ser um sumo sacerdote fiel, misericordioso, segundo a exigência de Deus, e poder assim expiar o pecado do povo. Porque, precisamente naquilo em que ele mesmo sofreu e foi tentado, prova da humanidade, pode socorrer aos que são tentados. Então em tudo foi tentado, em tudo somos tentados, por isso que ele pode nos socorrer. Quando você clama, Jesus, tem misericórdia de mim, porque eu falhei, ele não vem julgando, ele não vem condenando a tua alma, ele vem dizendo, meu filho, se arrependa, vai, e não peques mais, porque em tudo ele foi tentado. Coisa linda, né? Vamos para o café. Vamos lá, vamos continuar? Não, é que, deixa eu falar, dá o petit gâteau. A nossa tradução, ela diz que, e a tradição, né? Não a nossa tradução, a tradição coloca que os corvos alimentaram Elias, né? Vou colocar isso para vocês. Mas há uma outra linha de pensamento, que a palavra ali não está definida, né? Se é Orvi ou Orevim, se é Orvi ou Orevim, no caso dos sinais lá dos maçoretas. Há uma outra linha hoje colocando que pode não ter sido corvos, porque corvo é um animal impuro dentro da cultura judaica, né? Pode ter sido caravanas vindo de Orevim, que é uma região da Arábia, e tem outro texto que usa essa palavra lá em Isaías. Então pode ser. Hoje se opta mais pela tradição, mas só para vocês terem uma análise diferente, que Deus disse, eu ordenei a caravanas árabes para que te alimente com carne e pão. Assim como usa o mesmo termo quando Deus diz, sai do Querite, porque eu já ordenei a uma viúva para que te alimente. Então observe, o mesmo termo, e ali uma pessoa, ali um animal. Então fica até mais coerente, né? Uma caravana que passava pelaquela região do Querite. Mas isso não é uma versão Isso é uma linha teológica, né? Uma linha mais judaica, mais centrada nos costumes judaicos. Mas a maioria dos teólogos opta pela tradição. E a tradição é o quê? Corvos. Porque como é incerto, então fica como corvos. Então, vamos dizer assim, 90% está nos corvos, a gente vai para os corvos. O milagre é maior também, né? Aí que tá, hoje nós vemos isso que o milagre é maior, por quê? Porque a nossa mente está condicionada a pensar dessa forma. E se nunca tivesse tido o corvo ali? Porque o corpo deixar de comer a carne. E se nunca tivesse tido o corvo? É que a nossa mente, nós temos que entender assim, nossa mente é condicionada a crer naquilo que nós acostumamos a ouvir, na nossa fé, na nossa tudo. Mas e se nunca tivesse? Porque os corvos, quem trouxe a tradução aí foi o Strong, né? Que é o que nós mais usamos. Mas existem outros. Porém, irmãos, eu volto a dizer,
É uma linha, pode ser que hoje nós não temos parecer, mas claro, só temos judeus, temos a linha judaica defendendo, mas daqui para frente, pode ser que daqui a 10 anos descubram, porque o conhecimento avança. E olha aí, 10 anos antes você já está tendo a oportunidade de conhecer, né? Então, às vezes uma coisa que a gente não entende, a gente não pode. O que nós temos que ter? Maturidade para entender que Deus, Ele não é um santo milagreiro, né? Maturidade para entender que nada tira a onipotência de Deus. A maneira, nada tira a soberania e o poder de Deus. Assim como Deus mandou um anjo para falar para ele se alimentar, dar pão para ele, Deus pode ter usado corvos, Deus pode ter usado a caravana, Deus usou a viúva. Assim como se você pegar uma análise de decodificando, tem um documentário no YouTube, Decodificando o Êxodo. Você vai ver que ele associa a algumas coisas que aconteceram nas pragas com um evento que aconteceu por volta de 1500, que é um grande vulcão. E ali eles explicam cientificamente. Diminui o poder de Deus? Para quem é menino na fé, ela diminui, porque uma vez eu fui à escola dominical, ficaram irado comigo, né? Mas para mim, isso já há uns 5, 6 anos atrás, acho que 7 anos atrás. Qual que é o milagre que eu vejo? Deus mexendo na natureza. E se você entender cultura, você vai entender que isso é possível. Por quê? Todos os deuses egípcios eram deuses da natureza. E Deus disse uma palavra para Moisés, dizendo: eu vou mostrar para os egípcios que eu sou Deus. Então, para os egípcios entender que Deus era de fato Deus verdadeiro, Deus para os egípcios é aquele que tem o poder de mudar a natureza, de mexer na natureza. Foi o que Deus fez. Deus fez romper um vulcão, e através desse vulcão, qual que é o milagre aí? O milagre é que as pragas, elas vêm e saem a mandado de Moisés. Então estourou um vulcão lá, veio rãs, fugindo, né? Porque estourou o vulcão, veio fugindo daquela região. Mas qual que é o milagre? A permanência das rãs. Que Moisés, Deus disse: ó, vai lá e profetiza que vai vir isso agora. Aí ele ia lá e ficou. Se fosse algo simplesmente natural, ia embora rápido, mas não saiu enquanto ele não ordenou. Aí está o milagre. Deus usa a natureza para o seu propósito. Isso que nós temos que entender, que nada diminui o poder de Deus, mas Deus também não é uma pessoa que vai contra as leis que Ele estabeleceu. Sodoma e Gomorra, quando eles vêm, para eles é fogo do céu. Pode ter sido um vulcão em algum lugar que explodiu, pode ter sido meteoros. Hoje o fogo do céu quer dizer meteorito, hoje nós sabemos, mas para eles é fogo do céu. Entendeu, irmãos? É o que acontece no Apocalipse. Ali é meteoritos que vão cair. Ele fala estrelas são gases, estrela não pode chocar-se com a terra, é meteoros, né? Como o povo está acostumado a estrela cadente, né? A estrela cadente que a gente diz é meteoritos, né? Que entram na atmosfera e por causa da velocidade eles se desfazem. Alguns chegam a cair tamanho pequeno, né? Porque era grande. Os menores nem caem, eles se desfazem, estilhaçam, né? Então, irmãos, Deus tem seus meios de agir, nós queremos inventar coisas, né? Mas esse texto aí é só para vocês, só para mexer o córtex pré-frontal de vocês, um pouquinho, né? Tá certo? Vamos lá, irmãos, o 3 e o 4 tem uma revelação tremenda, que ele vai colocar Moisés, o legislador, e Cristo sendo maior. Moisés servo, Cristo dono da casa. E o que ele vai colocar aqui? Ele vai colocar que Moisés tirou o povo, e o povo não creu na palavra de Moisés, não creu na palavra de Deus. E o que Deus fez? Deus disse assim, ó, eu vou ler só um texto, mas o 3 e o 4 estarão assim, envolvido nisso. É 3,15. Olha lá: hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureceis o vosso coração como no dia da provocação. Deus falou, né?
Que Deus diz lá no Salmo, lá no Êxodo 19: hoje, se atentamente ouvires a minha voz, que está no o evento histórico, Êxodo 19. O texto escrito está em Deuteronômio 28 e em outros textos também. Lá, mas diz que eles lutaram contra Deus, e Deus disse assim no 18: para quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aqueles que desobedeceram. Daí ele continua no 4, né? Portanto, temamos, depois da promessa, que adentremos no seu repouso. Pareça que algum de vós tenha ficado de fora sem ter alcançado, porque tanto nós como a eles, olha só, tanto a nós como a eles foi anunciado o Evangelho, porém a palavra que eles ouviram não lhes valeu de nada. A palavra que eles ouviram não lhes valeu de nada, pois não misturaram com a fé, a qual é peculiar daqueles que o ouvem. Então, qual que foi o problema do povo que saiu do Egito? Não creram em Deus, não misturaram a fé. Diferente de nós, que nós já entramos pela fé. E não entraram no repouso. O que é o repouso? O que é o repouso? Sábado. Shabat. Essa é a minha teologia. Você está certo? O que é o sábado? Que Deus mostra o sábado. Nós temos sábado de dia, é o 7º dia, né? Nós temos sábado de ano, Shabat de ano, cada 7 anos, certo? Shabat de ano, de dia, de ano. E nós temos o sábado de semanas, né? Antes de ano é semanas. Vamos colocar aqui, ó. Semana. Semanas nós temos, né? Sábado de semanas. Que era contado as semanas de Daniel, né? 7 semanas de Daniel. A cada 7 semanas, principalmente contava a partir lá da Páscoa, né? Contava as 7 semanas que eles levavam o molho. São 7 semanas que eles levavam. Começou hoje, né? Começou domingo, a contagem do Homer para os judeus, que é a festa das primícias. A cada semana eles levavam, principalmente no período bíblico. Hoje a festa toma outro rumo porque eles não têm os cultos no tabernáculo no templo. Mas quando tinha os cultos no tabernáculo, a cada semana eles levavam uma nova oferta para Deus. Oferta de azeite, oferta de oliva, né, frutos da terra. A uva, a tâmara, a romã, todas as 7 frutos que davam em Israel. E sábado de ano, a cada 7 anos, tinha o 50º. O milênio é 1000 anos sabáticos, né, que vai haver, que a terra não descansou. Então é 1000 anos sabáticos. E tem o sábado também, que é a terra. E Deus disse: não entrarão no meu descanso. Ou seja, não entrarão na terra prometida. Por quê, irmãos? Era para eles entrarem na terra prometida e desfrutarem da riqueza. Só que ao contrário disso, por eles não obedecerem, o que aconteceu? A terra foi cada vez ficando mais infértil. Por quê? Por causa das guerras que travam e deixam ela improdutiva. Então eles vão ter fome, vão ter pragas, porque eles não obedeceram. Era para eles escolherem, era para eles estarem em descanso na terra, mas não entraram. Entraram na terra prometida, mas não descansaram, tiveram que trabalhar. Sabia que Deus fez o homem para o trabalho, mas o projeto de Deus era que o homem não trabalhasse? Mas Deus fez o homem para o trabalho, mas o projeto de Deus é que o homem não trabalhasse. Assim como Deus fez o homem para ser eterno, mas por causa do pecado ele não se tornou imortal, né? Deus fez o homem para o trabalho, para ser cuidador, né? Para ser cultivador. Mas
Deus não quis que o homem trabalhasse. Por quê? Se Deus quisesse que o homem trabalhasse, Deus colocava o homem lá no campo, lá na floresta, mas colocou no jardim onde o homem estava provido de tudo. O que significa isso, André? Não estou entendendo nada. Que Deus quer ser o Senhor do homem. E para ser o Senhor do homem, basta o homem simplesmente reconhecer. E para reconhecer, você tem que viver debaixo da lei dele. Qual que era a lei de Deus para o homem? Não coma desse fruto. Se você não comer esse fruto, tudo que tem aqui é teu. Você não precisa fazer nada, porque eu já dei pronto. Você não precisa cultivar, já está pronto. Mas não obedeceu, foi tirado. Agora Deus disse, suor da tua... Antes eu ia dar a fertilidade, agora é teu suor. Antes eu ia dar a produtividade, eu ia dar 100 por 1, agora vai dar 60, 30 ou nada. Então Deus ia colocar eles na terra e eles só iam desfrutar da terra, mas como não obedeceram, tiveram que trabalhar. E eles viveram por obras. A lei, eles vivem por obras. E o que é para nós o sábado? A graça. Por quê? É o descanso. Nós vivemos por obra? Nós precisamos fazer obras para a salvação? Precisamos, né? Que a obra Jesus já fez. Então nós estamos no repouso. Nós entramos porque nós acreditamos. Eles não colocaram a fé. Nós colocamos a fé. E estamos no repouso. Vivemos pelo trabalho que Cristo realizou por nós na cruz do Calvário. Não precisamos pagar preço. Nós falamos, né? Tem que pagar preço. Mas isso é um termo nosso, que é bem entendido. Oração, jejum, leitura, investir. Mas nós não precisamos pagar preço, não precisamos circuncidar, não precisamos fazer nenhuma obra da lei. Mas eu posso falar que Jesus é o meu sábado? A graça, né? Não, Jesus não é o meu sábado. Não, Jesus é o Senhor do sábado. A graça é o sábado, é o repouso para nós. Deus quis estabelecer isso com eles, mas não foi possível. Depois Deus tentou com Davi, mas também não foi possível. Olha lá, 7. Deus pregou o evangelho a Abraão. Paulo vai falar em Gálatas. Deus pregou o evangelho a Moisés, mas eles não ouviram e agora vai pregar o evangelho. O mesmo, não é outro. Paulo diz que se pegar outro, é anátema. É o mesmo evangelho, porque só tem um evangelho, o evangelho de Cristo. Olha lá, para isto, 4:7. Deus fixa de novo um dia, hoje, dizendo por meio de Davi, depois de muito tempo, como tinha dito antes: hoje, se ouvirdes a minha voz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso. Está em Salmos 95, 7 e 8. Então está lá em Deuteronômio, né? Está lá em Êxodo, está em Salmo também, que Deus queria estabelecer. Por isso que Deus deu revelações para Davi, e Davi quis construir um templo para Deus, mas não foi permitido, e o seu filho construiu. E o seu filho construiu e ampliou, por causa da revelação de Davi, né? Tinha um candelabro, vai ter 10. Tinha um altar de sacrifício, só vai aumentar porque vai ser mais sacrifício, mas é um sacrifício só porque apontava para o sacrifício de Cristo. Tinha 10 mesas de pães, tinha uma mesa de pães, vai ter 10. Tinha um altar de incenso, continua um, porque a adoração é só uma, e só a Deus, não tem outros deuses, então é uma só. Tinha uma arca da aliança, vai ser uma, porque a glória é de um Deus só, não existe outro Deus. Então só aumentou as peças que falam das ações de Cristo ou do Espírito Santo, numa escala maior, que é os lavatórios. Houve 10 bacias de bronze, né? Acrescentou mais 9, porque purificações, mais purificações para mais pessoas, cada dos sacerdotes agindo, mais pães para mais sacerdotes, porque eles estariam em mais ação, e mais lâmpadas, né, mais luzes, porque a revelação seria maior. Mas também não acreditaram. Por fim, o Filho veio, trazendo a luz, trazendo o pão, porque Ele é o pão, né, vivo, Ele é a luz, Ele é a purificação, por quem nós somos limpos, né, pela palavra, porque Ele é a palavra, Ele é o sacrifício, Ele é o alvo da adoração, Ele é a arca encarnada. Então, irmãos, é isso que Hebreus vai falar mais ou menos, certo? Então a graça nós temos no repouso.
Os judeus não tiveram repouso, eles só vão ter repouso quando? Lá no milênio. 1000 anos, porque não descansaram a terra. Lá no milênio eles vão ter repouso. Certo? Então a graça é o repouso, irmãos, que você não precisa agir por obra, você age você não anda por vista, você vive pela fé. Pela fé no quê? Na obra realizada por Cristo. Então tem que entender isso. Você não paga o preço, porque o preço foi pago. Teu sangue não é derramado, porque o sangue de Cristo foi derramado. Você testifica desse sangue. Certo? Vamos lá um pouquinho? Irmãos, capítulo 5 começa a falar do sacerdote. 5, 6 e 7, ele vai falar da ordem sacerdotal que existia. Pagou para mim aqui meu celular. Os irmãos me informem a hora. 10 para 6. Jesus. Então nós temos sacerdócios, temos 3 tipos de sacerdócio na Bíblia. Nós temos um universal, nós temos um sacerdócio nacional, e nós temos um sacerdócio emergencial. Você acha que Deus sempre tem uma carta na manga, como a gente diz, né? Deus nunca vai ser pego desprevenido. Primeiro Deus agiu dessa forma, universalmente, só que poucos deram ouvido. Então nós temos esse sacerdócio universal, ele é superior, ele é maior, porque é todas as nações teriam primogênito que poderia ser sacerdote, sumo sacerdote, e se apresentar diante de Deus. Então essa ordem universal, ela é real, porque eram reis real. Eles eram reis e sacerdotes, por isso real. Universal porque não independia de nacionalidade. Nós temos de Adão, nesse sacerdócio, a Moisés. Aí nós vamos ter um Jetro, que é midianita. Nós vamos ter aqui um Balaão, que é lá de Arã, que ele levantou altar. Então ele era sacerdote além de profeta. Ele fez sacrifício. E quem que revelou para ele que 7 sacrifícios de cordeiros equivaleria a uma tipificação perfeita ao sacrifício de Cristo? Então, Balaão não era um qualquer, ele só ficou sem dinheiro, e profeta sem dinheiro se vende. Se vende. Mas ele profetizou, quando ele levantou um sacrifício lá, os 7 sacrifícios, ele disse: veja um rei reinando em Israel. Israel não tinha rei. Veja um rei reinando no povo. Quem que ele viu? Ele viu Jesus, irmão. E ele tem a tristeza de profetizar isso. Diz os profeta que estava de olho aberto, agora está fechado os olhos dele, por causa das riquezas do mundo. Eu o verei de longe, mas não poderei alcançá-lo. Ele estaria num lugar de tormento, que vendeu e não se humilhou. Então, e ensinou o povo a tropeçar, de sorte que ele virou até uma doutrina, né? Doutrina de Balaão. Ensinar os outros a lançar tropeço nos irmãos. Ele ensinou lá os moabitas a lançar tropeço em Israel. Coloca umas menininhas bonitas lá que eles vão cair. Ensinou. E quantas vezes nós não temos pessoas colocando tropeço para os outros caírem? Doutrina de Balaão. Certo? É, doutrina de Balaão, isso aí. A pessoa coloca tropeço, faz de tudo para o outro cair para entrar no lugar. Falta o Caim. Ele não conseguiu amaldiçoar. Ele não conseguiu. As palavras dele foram estudadas. As profecias de Balaão são uma das maiores profecias da Bíblia. Qualquer hora eu faço uma análise com vocês. São as maiores. As profecias. Amém. As profecias de Balaão foram estudadas por Daniel. Daniel profetiza semelhante a ele. Ele viu, inclusive, os gregos, os romanos, os gregos tomando o poder.
Balaão foi um profeta extraordinário, Balaão. Só que se vendeu. Aí, infelizmente, vendeu seu ministério, né? Na hora de tirar o 10, Então, nós temos aqui também. E vai levar o nome dele, porque ele foi o que demonstrou maior fé, que é Melquisedeque. E essa ordem vai ser chamada como ordem de... Por quê? Porque o Melquisedeque estava debaixo de maldição. Ele era de Canaã. Ele era rei em Salém, Canaã. Então ele era um cananeu. E ele estava debaixo de uma maldição, porque Noé amaldiçoou ele. Noé disse, Canaã vai ser servo dos servos. Vai servir a Sem e vai servir a Jafé. Então ele estava debaixo de uma maldição. Mas ele olhava para Deus e dizia, eu não quero estar debaixo de maldição. E ele era um sacerdote. E quando veio um homem, quando veio um governos que se juntaram e fizeram guerra, 4 reinos contra 5, daqui a pouco depois veio um homem com 318 e vence todo mundo, ele diz, Deus está com esse homem, eu não vou ficar debaixo dessa maldição, eu vou atrás da bênção desse homem. E quando ele abençoa, olha que esperto, que inteligente, quando ele abençoa Abraão, a bênção que estava em Abraão passa para ele. Porque a máxima de Deus era abençoarei quem te abençoar. Ele abençoou Abraão, a bênção veio para ele. Agora ele não está debaixo da maldição de Noé, o patriarca. Agora está debaixo da bênção de Deus. Forte, né? Por quê? Por que tudo isso? Porque lá em Moriá, Ah, meu pai. ele subiu no Monte Moriá e ele viu vestígio do sacrifício de um homem que passou por ali. Era o próprio Abraão. Ele viu vestígios desse sacrifício, ele viu vestígios na vida deste homem. É extraordinário. E Moriá ficou esquecido. Veio Josué, veio Moisés, esqueceu. Veio Josué, esqueceu. Daqui a pouco veio Saul, esqueceu de Moriá. Então, se você está esquecido, não se preocupe. Daqui a pouco vem um Davi que vai dizer, esse é o lugar onde a casa de Deus vai ser levantada. Moriá é o lugar onde está a mesquita hoje lá. Lá é Moriá. Quando você vê aquela foto de Israel, que está aquela mesquita lá, com aquele tomo de ouro lá, é Moriá. E é onde vai ser construído o templo. Eles estão demarcando lá para construir numa parte que pertence a Israel, que até então eles não estavam visualizando. Certo? Então essa aqui, Melquisedeque. Essa aqui é nacional, pertence a Israel, foi diminuída porque Israel não creu. Era para Israel estar dentro desse propósito. Eles seriam, porque está lá no Êxodo 19. Fale, Nilma. Ele está apavorado lá. Não, o Melquisedeque, esse último aí, você está falando, né? Então, por que a Bíblia fala que sempre o maior abençoa o menor, né? E Abraão veio e levou o dízimo para ele, né? E ele abençoou Abraão, entendeu? Aí... O menor abençoa o maior. É que assim, no momento, quem que é o maior? Porque ele não tinha descendência, né? A Bíblia fala que ele não tinha pai, não tinha... Ele não foi contado, né? Ele não foi contado na descendência, porque a descendência que foi contada foi a descendência de Sem. E ele era cananeu. Ele era um homem, não era um anjo como alguns dizem. Era um homem porque senão ele não poderia ser sacerdote. Para ser sacerdote precisa ser homem. Então ele era de Canaã. O pai dele realmente não aparece porque a genealogia contada, pai e mãe, de toda a Bíblia, é a genealogia de Sem. E principalmente o sacerdócio por Levi. Mas ele não era dessa linhagem, né? Não, de Canaã, ele é de Canaã. É cananeu. O personagem o personagem maior no período ali era Abraão. Então ele era o menor. Mas o mais importante, no momento que ele foi se encontrar, quem que era? Melquisedeque. Nós temos que entender a maior e importante. Por exemplo, aqui tem pessoas que são maiores que eu, são pastores, né? Pastor, Vila é pastor também? Não. Tem algum pastor, ministério? Só o irmão que é pastor? Então ele é maior, só que agora eu sou mais importante.
que eu estou dando alimento. Então o mais importante é quem serve, é quem dá alimento. É por isso que vai dizer lá no 7, vai dizer isso. Eu vou lá, 7:3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus. Então, feito semelhante ao Filho de Deus. Jesus nasceu, era homem. Então, esse era homem. Então, não tem por que dizer que é anjo. Tem gente que diz que era um anjo. Permanece como sacerdote para sempre. Ó, considerai quão importante ele era. Ou seja, ele era importante, porque ele era um sacerdote, um sumo sacerdote. Aquele a quem o patriarca deu o dízimo dos despojos. E na verdade os filhos de Levi receberam o ofício, sacerdócio, e também foram lá. Mas ele continua lá, 7:7. Indiscutivelmente, fora de toda contradição, o menor é abençoado pelo maior, que é Abraão. Então tem que entender essa jogada aí de pessoa de mais importante. Ele se tornou tão importante que até Abraão deu o dízimo. Por que ele se tornou importante? Porque ele está trazendo alimento, ele está abençoando a Abraão. Então quando a gente traz alimento, quando o pastor traz alimento, quando o pregador traz alimento de Deus, ele está abençoando. Então ele é uma pessoa de suma importância. Tem que parar para ouvir. Ah, mas isso daí está começando agora, eu já tenho anos, não prega nada. Não pode ser assim, ele está sendo usado por Deus. Se ele está sendo usado por Deus, ele é mais importante que você naquele momento. Não tem pastor ali naquele momento. O mais importante é aquele que está sendo porta-voz de Deus. Mas depois daquilo, quem que é o maior? O maior pastor. Aquele era só o mensageiro. Não adianta seguir ele, você tem que obedecer o pastor. Tá certo? Por isso que ele faz essa jogada. Nesse momento que ele recebeu o dízimo, a autoridade estava com ele, vamos dizer assim, né? É, porque ele deu, né? Ele deu o dízimo, mas aonde que ele deu o dízimo? Onde que Abraão deu o dízimo? Quando ele foi alimentado. Então onde que eu dou o dízimo? Onde eu sou alimentado pela palavra, certo? Israel era para entrar dentro desse, mas não entrou. Ficou o quê? Uma tribo para a nação. Então ficou nacional, onde o sistema vai ser, o sumo sacerdote vai ser Arão, né? Arão. Só que Deus tinha uma emergência, que era o quê? O nazireado. E detalhe, eles se orgulhavam porque eles não podiam pegar em mortos, era uma santidade extrema, mas eles podiam pegar no morto da sua família e enterrar. Isso eles poderiam. Agora esse aqui, ó, nem o da sua família eles poderiam pegar. Era mais santo ainda, vamos dizer assim. Era uma santidade extrema. Esse podia tomar o vinho, porque tinha lá o vinho na mesa dos pães, da proposição. Esse aqui não podia nem com a fruta da vida. Esse aqui homem, esse aqui poderia ser mulher também. Olha Deus mostrando aí, ó, ministério feminino. Só que isso foi emergencial, né? Poucos foram vitalício. Sansão, Samuel, João Batista. Jesus não foi nazireu, porque Jesus bebeu vinho, Jesus tocou em morto. Mas ele fez um voto de nazireado. Quando ele disse, não voltarei a beber do fruto da vida até que se cumpra no reino. E ele é diferente de Sansão. Por quê? Sansão, uma Dalila cortou seus cabelos, né? Agora de Jesus ele tem os cabelos brancos, né? Ou seja, ele não é branco, o cabelo que ele é velhinho, né? Fala das clãs, né? Da brilho que ele via, né? Mas os seus cabelos ninguém toca, né? Por quê? Quando ele romper com o seu nazireado, porque, irmãos, o nazireu, se ele pecasse, ele é homem, ele ia até o sacerdote, levava uma oferta, cortava o cabelo, queimava aquele cabelo no altar, e o cabelo que nasceria consagrado, não teria problema nenhum. O problema de Sansão é que ele quis esconder, ele não fez isso, está lá em número 6, depois você lê, número 6 é toda a ordem para o nazireado, e se ele fizesse, ele ia ter os cabelos crescidos consagrados, novamente, mas ele não fez, daí Deus teve que usar uma prostituta, né, para cortar o seu cabelo. Então, é melhor confessar do que a prostituta ter que cortar depois de ser exposto, né? Não era melhor ter cabelo curto, mais consagrado, do que ter cabelo comprido e corrompido? O que adianta ter uma experiência de 30 anos no ministério, mas tem um rastro
feio, né? É cabelo comprido, é experiência corrompida. Melhor é ter o cabelo curto, voltar para o banco, né? Do que ficar anos lá no púlpito, mas não ter ministério mais, não ter unção. Então não adianta nada. E isso, irmãos, vai acontecer na eternidade também. Tá certo? E nós pertencemos a que ordem? Essa aqui, ó. Qual que é a diferença dessa e dessa? Essa aqui entra uma vez no ano na presença de Deus. Essa aqui todos os dias. Tem acesso. Todo momento. A toda hora. Moisés poderia entrar na presença de Deus toda hora, todo instante, se ele cumprisse as prerrogativas. Arão não. Arão uma vez ao ano. Certo? Então, é o que ele coloca aqui. Irmãos, aí o 8, 9 e o 10 ele vai falar do sacrifício. Então, 5, 6, 7, sacerdócio, que houve mudança de sacerdócio, do araônico para o de Melquisedeque, que Jesus vem segundo essa ordem, mudou o sacrifício, lá é carneiro, os bodes, os bezerros, agora é o Cordeiro de Deus. Então mudou o sacrifício, nós devemos chegar perto dele. Se é chegando perto dele, como que nós temos que chegar? Capítulo 11, pela fé. E o capítulo 12 e 13, o que é? Prática cristã, amemos uns aos outros, seguir a paz com todos. Então, vida cristã. Então, entendeu? Ele mostra que Jesus maior que os anjos, Jesus maior que Moisés, Jesus maior que a lei, Jesus maior que o sacerdote, Jesus o maior sacrifício, Jesus a aliança perfeita. E ele diz assim ainda, para encerrarmos, capítulo 10, capítulo 9, capítulo 8, versículo 13. Ao falar de uma nova aliança, Deus declara antiquada a primeira, e aquilo que se torna antiquado envelhece e está próximo de desaparecer. Então, a velha aliança, nós não precisamos cumprir nada, irmão, porque está antiquada, envelheceu e já desapareceu. Já tem que desaparecer. Porque nós estamos na nova aliança. Então Deus declarou antiquada. Não adianta eu querer guardar sábado. Eu tenho que viver no sábado. O sábado é a graça. Não precisa, irmão. Não precisa de contagem de Homer, não precisa de festa de tabernáculo, não precisa, irmão. A única festa que nós temos que cumprir hoje, desculpa por passar do horário, né? Certamente passei. A única festa que nós temos que cumprir, nós já cumprimos. Que é todo mês. Você ceia todo mês? Sim. Aqui é ceia todo mês? Então o que é a ceia? A Páscoa aperfeiçoada. A ceia é a Páscoa aperfeiçoada, porque a Páscoa eles tinham os símbolos, o pão, o cordeiro, o amargor. Agora a ceia nós temos a substância, Cristo, o Cordeiro de Deus, morrendo, sentindo o amargor para nós ter alegria. E Ele derramando o seu sangue. Então no vinho eu tenho o sangue derramado, e no pão eu tenho o Cordeiro de Deus. Então nós não cumprimos, nós não participamos dessa festa uma vez no ano, nós participamos todos os meses. Tinha um pastor que ele disse: pastor, eu queria fazer um negócio diferente nessa Páscoa, pastor. Queria assar um cordeiro para trazer para os irmãos. Queria fazer. O que o pastor acha que você me diz? O pastor olhou para ele e disse: você tem ceia na tua igreja? Ele: eu tenho. Então, meu filho, você celebra a Páscoa. Você celebra porque a ceia é uma Páscoa aperfeiçoada. Ele: pastor, eu não tinha visto por este lado. Porque Páscoa quer dizer passagem. Passar cobrindo, trazendo juízo e justificação. Porque quem tinha sangue foi justificado. E no inglês fica mais nítido, porque no inglês a Páscoa quer dizer Passover, ou seja, cobrir totalmente. Então o que Jesus fez? Jesus cobriu totalmente a nossa vida com o seu sangue. E nos libertou da mortandade que nos era para cometer, porque nós éramos pecadores. Então Ele cobre, protegendo, guardando o cordeiro, nos justificando. Lembra lá? O homem tentou justificar com uma folha de figueira, mas Deus traz e mata um cordeiro, dizendo que a justificação vem do cordeiro. Então o cordeiro trouxe essa justificação. E todo mês você celebra. Por isso que Paulo fala assim, ó: Cristo é a nossa Páscoa. E celebremos a Páscoa, não com os ázimos, não com pão fermentado, ou seja, com a impureza, mas com os ázimos da sinceridade, da verdade, ou seja, com uma nova vida, uma nova criatura. Participemos da festa. É pecado celebrar a Páscoa? Não.
mas a Páscoa é Cristo. Amém. A Páscoa não é coelho, é cordeiro. A Páscoa não é doçura do chocolate, é o amargor do sofrimento. Não é? Então, irmãos, essa era a mensagem que tinha que ser domingo. Glória a Deus, toda honra para Ele.